Antes de começar, eu queria mostrar para vocês uma nova coleção que a Planeta De Agostini está lançando aqui no Brasil. A coleção de bustos da Marvel, que vai ser composta de 60 edições dos bustos dos mais famosos super-heróis e super-vilões do universo da Marvel. São estatuetas fiéis aos personagens dos quadrinhos, como o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Hulk e por aí vai. Os bustos têm um tamanho grande, com uma boa base para deixar eles em pé, e são feitos de resina muito bem detalhados e são aprovados pela própria Marvel, então dá para perceber que é bem fiel, né? O acabamento é de alta qualidade, são pintados à mão e acompanham um certificado de edição limitada, mostrando que são edições especiais para colecionadores mesmo. Cada miniatura vem acompanhada de um fascículo, onde mostra um pouco mais sobre o herói ou o vilão, explica melhor detalhes sobre aquele personagem, a sua personalidade, seus amigos e inimigos e coisas desse tipo, o que é algo muito útil para você conhecer melhor o universo da Marvel. A Planeta De Agostini começou a venda de assinaturas dessa coleção lá no site dela. As edições também começam a chegar nesse mês de agosto nas bancas e em algumas livrarias de algumas cidades do Brasil. Mas para quem faz a assinatura, acaba tendo a certeza que não vai perder nenhuma edição, além de receber brindes como o busto do Hulk vermelho, um arquivador para os fascículos e uma placa do Homem de Ferro, e além de tudo isso, o frete é grátis. Para fazer a assinatura, vai ter na descrição desse vídeo o site e o saque da Planeta De Agostini, então não perde tempo para não perder essa coleção. Fala galera, hoje é dia de A Morte do Homem-Aranha. É uma história da Marvel, escrita pelo Brian Michael Bendis e desenhada pelo Mark Bagley no ano de 2011. O título da história já explica do que se trata, né? Se você ainda não entende o que é o universo Ultimate ou não sabe como o Homem-Aranha foi criado aqui, eu recomendo que você assista o vídeo que eu fiz sobre poder e responsabilidade, antes de assistir esse vídeo aqui. Com isso você vai entender melhor a origem do Homem-Aranha e inclusive a origem do Duende Verde também, e as diferenças que existem nesse mundo comparado com o tradicional. O link vai estar aqui na descrição. Mas antes de ir para a história mesmo, se você ainda não é inscrito, se inscreve para me ajudar no crescimento do canal. Já deixa seu like aí para não esquecer depois. E se você quiser mandar alguma coisa para cá, o número da caixa postal vai estar aqui na descrição. E agora sim, senta aí. Senta que lá vem a história. Desde o surgimento do Homem-Aranha no universo Ultimate, ele passou por várias histórias e vários inimigos. E a edição de A Morte do Homem-Aranha começa no número 156 da revista Ultimate Comics Spider-Man. O Peter recém fez 16 anos, ou seja, na linha do tempo dos quadrinhos, tinha se passado cerca de um ano depois do surgimento dele no universo Ultimate. Por mais que o Homem-Aranha fosse um herói, muitos cidadãos de Nova York viam ele como uma ameaça, e o editor-chefe do Clarim Diário, J.J. Jameson, era o principal deles. Mas depois do Homem-Aranha salvar a vida do Jameson das mãos do Camaleão, de salvar ele depois de tomar um tiro, e do Jameson ver o Homem-Aranha salvando várias outras pessoas durante uma enchente, o Jameson acabou descobrindo a identidade do Peter Parker e passou a admirar ele, e agora tenta ajudar, criando uma boa reputação do Homem-Aranha no seu jornal e inclusive dando um trabalho de fotógrafo para o Peter e tentando ajudar pagando seus estudos. Durante esse ano, o Peter teve um relacionamento com a Mary Jane. Inclusive, ela foi a primeira pessoa a quem o Peter revelou a sua identidade. Eles namoraram por um tempo, mas tiveram problemas e se separaram. Mas há pouco tempo atrás, eles acabaram se entendendo e retomando o namoro. E para ajudar nas habilidades do Homem-Aranha, a S.H.I.E.L.D. decidiu treinar ele com a equipe dos Supremos, para que ele se tornasse um herói melhor. Ou seja, a vida do Homem-Aranha estava indo cada vez melhor. Tudo isso é visto nas histórias antes de chegar no arco principal da morte do Homem-Aranha. A história começa mostrando o Peter e a Mary Jane num café, onde ele é abordado pelo Capitão América para continuar o seu treinamento com os Supremos. Enquanto isso, num complexo de detenção da S.H.I.E.L.D., o Norman Osborn, que é o Duende Verde, está preso.
Os agentes acreditam que o Norman tenha perdido seus poderes, mas de repente, na sua cela, ele começa a se transformar de novo no Duende, dando a entender que acabar indo parar nessa prisão fazia tudo parte do plano dele. Nessa fuga, ele liberta outros 5 prisioneiros que também estão ali: o Electro, o Homem-Areia, o Abutre, o Kraven e o Dr. Octopus. Eles roubam um helicóptero da SHIELD e fogem. Enquanto isso, o Capitão América tá com o Homem-Aranha iniciando os seus treinos, quando o Capitão é acionado pela SHIELD dizendo que tem um problema que ele precisa resolver. Então ele sai e deixa o Homem-Aranha de lado, mas o Peter decide acompanhar e seguir o Capitão América para descobrir o que está acontecendo. Ele chega então numa ponte e vê um confronto que acontece entre a equipe dos Supremos. Esse conflito foi mostrado em outra HQ, então se você ler só a revista do Homem-Aranha, você vai ficar meio perdido com isso. A SHIELD tem a equipe dos Supremos, que é tipo os Vingadores do universo Ultimate, certo? Mas foi criado um outro grupo para operações especiais da SHIELD, que esse foi chamado de Vingadores. Eu sei que é confuso, mas esses Vingadores não são os que a gente conhece. A equipe que a gente conhece no universo Ultimate é os Supremos. Para entender melhor, dá uma olhada nos vídeos dos Supremos que eu já fiz aqui no canal, vai ter o link aqui na descrição. Existe uma conspiração envolvendo o Nick Fury, que é o líder dos Vingadores. Então a SHIELD manda os Supremos para capturar eles, o que acaba criando uma grande batalha entre as duas equipes. E foi por isso que o Capitão América foi chamado, entrando em conflito com o Nick Fury, e é essa batalha que o Homem-Aranha vê nesse momento. O Peter recebe uma ligação da Mary Jane dizendo que nos noticiários foi anunciada a fuga do Duende Verde. E como ele sabe a identidade do Peter, ele corre para sua casa para tentar salvar a sua tia May. A tia May tá em casa com a Gwen Stacy quando o Peter chega e ordena que a Gwen leve a sua tia para longe enquanto ele resolve isso, evitando que ela se machuque. Enquanto isso, o Norman e a equipe de vilões se escondem num apartamento no meio da cidade. O Norman diz que, juntos, eles conseguiriam derrotar e acabar de uma vez com o Homem-Aranha, que foi quem prendeu todos ali basicamente. Mas o Dr. Octopus diz que não quer, que ele tá fora. Ele entende que foi ele e o Norman que praticamente criaram o Homem-Aranha, mas que deveriam deixar o menino em paz. Essa afirmação irrita o Norman, que se transforma de novo no Duende e ataca violentamente o Octopus, que para se defender veste os seus tentáculos e inicia uma briga no meio da rua. Muita destruição é causada, o Duende fica muito violento, dizendo que depois de tudo que ele fez pro Octopus, agora ele quer abandonar o barco. E com essa extrema violência, o Duende começa a atacar repetidamente o Octopus até matar ele. Como esse evento foi mostrado pelos noticiários, o Homem-Aranha vai até lá, mas chega tarde, encontrando só o corpo do Octopus e o apartamento já vazio. Enquanto isso, o conflito entre a equipe dos Supremos com os Vingadores do Nick Fury continua na ponte, então o Homem-Aranha parte para lá para pedir ajuda aos heróis. Nesse conflito entre o Capitão América e o Nick Fury, o Justiceiro, que é da equipe dos Vingadores, fica em dúvida se salva o Nick Fury, já que ele mesmo vê o Capitão como um ídolo. Mas mesmo assim, ele resolve que vai atirar na perna do Capitão só para ferir ele. Mas no momento do tiro, o Homem-Aranha se joga na direção do Capitão, tentando salvar a vida dele. Então o tiro acaba atingindo ele em cheio na região do abdômen. Os soldados da SHIELD rendem o Nick Fury e o Justiceiro, mas o confronto entre os outros integrantes dos Supremos contra os Vingadores piora a situação, destruindo a ponte em que eles estavam, fazendo o Homem-Aranha baleado desaparecer. O Norman Osborn e o resto da equipe vão ao encontro do Consertador para adquirir armas e equipamentos necessários para o ataque ao Homem-Aranha. E como o Norman sabia a identidade do Peter, ele vai com o resto dos vilões até a sua casa. Quando o Homem-Aranha retoma a consciência, ele se vê sozinho ali e completamente machucado, mas vê nos céus o Norman e os outros vilões indo em direção à sua casa e parte atrás deles.
Nessa época, o Homem de Gelo e o Tocha Humana viviam também na casa do Peter Parker. Então, quando os vilões chegam, encontram os dois lá. Com isso, se inicia uma batalha onde o Homem-Areia consegue derrotar o Tocha Humana, enquanto o Homem de Gelo consegue nocautear o Duende Verde, mas juntando as forças dos outros vilões, ele acaba sendo derrotado. Nesse momento, o Homem-Aranha chega para enfrentar os seus inimigos. Uma grande batalha segue, onde o Peter, inclusive, luta sem a sua máscara. Ele tenta a todo custo vencer os inimigos, mas como tinha tomado um tiro há pouco tempo atrás, a dificuldade é cada vez maior. Enquanto o Duende Verde continua inconsciente, os outros vilões começam a massacrar o Peter. Nesse momento, uma das vizinhas reconhece o rosto do Peter e liga para tia May, contando o que está acontecendo. Com isso, ela decide voltar imediatamente ao encontro do seu sobrinho. O Homem-Aranha consegue derrotar alguns inimigos, como o Homem-Areia, o Abutre e o Kraven, até que a tia May chega com uma arma e dá um tiro no Electro. Mas nesse mesmo momento, o Duende Verde retoma a consciência e parte para o ataque contra o Homem-Aranha. O Peter leva a sua tia e a Gwen para um lugar seguro e parte para enfrentar o Duende Verde completamente insano e raivoso. O Tocha Humana consegue retomar a consciência e parte para ajudar, mas ele não é páreo para o Duende, que inclusive absorve toda a energia do Tocha, o que faz com que os seus poderes sejam elevados de forma drástica. Nesse momento, a batalha fica cada vez mais intensa, com o Peter quase morto, dando tudo de si. As cenas são drásticas e emocionantes, até que o Peter pega um caminhão destruído na batalha e arremessa com toda a sua força no Duende Verde, que acaba explodindo e finalmente parando ele. Mas a explosão também afetou o Peter, que extremamente machucado não consegue nem ter reação. A Mary Jane chega no local pedindo ajuda e chorando ao lado do Peter, enquanto a tia May também se aproxima e o Peter diz que ela deve ficar calma, que ele conseguiu o que ele queria. Ele não conseguiu salvar o tio Ben, mas salvou ela e era isso que importava. E com isso, ele morre. A tia May se desespera enquanto a Mary Jane chora com o Peter morto nos seus braços. E é desse jeito que termina a história. É uma história que tem um tom de urgência, a batalha final te deixa eufórico, você começa a sentir o cansaço e a dor que o Peter tem nesse momento, e tem um desfecho bastante emocionante. A vida do Peter estava melhorando, tinha recém voltado com a Mary Jane, tinha um emprego, era melhor aceito na cidade e estava trabalhando com os heróis que ele tanto admirava. Mas ele ficou até o final defendendo o que ele acreditava, defendendo em quem ele acreditava, como é o caso do Capitão América, salvando pessoas e principalmente a sua família. Existe uma arte que mostra o Peter e o tio Ben juntos de novo, que é uma das cenas mais tristes que eu já vi. A arte é o mesmo estilo de poder e responsabilidade, então minha opinião pessoalmente é a mesma. Não tem nada grandioso, mas combina com o herói. A narrativa é boa sim, mas tem algumas situações que poderiam ser evitadas, como o que aconteceu com o Justiceiro, por exemplo. Coisas que foram forçadas para chegar aonde a história precisava chegar. O próprio roteirista dizia que o ciclo do Peter Parker tinha sido completo, desde o seu nascimento, seu desenvolvimento, e o único caminho agora que restava era a sua morte. Mas o legado do Homem-Aranha continuaria na série Ultimate, já que quem morreu aqui foi o Peter Parker e não o Homem-Aranha, que surge logo depois disso com um novo personagem usando o manto do herói, o Miles Morales. Aonde a gente tem toda uma origem e um desenvolvimento para uma nova versão do Homem-Aranha. Mas isso é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou do vídeo, deixa seu comentário falando o que você achou dessa história. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.